Mais um episódio do SDCast começando agora. Sejam muito bem-vindos. E não se esqueça, está chegando o dia do nosso evento, 13 e 14 de novembro, Santos Digital Week, o maior evento de negócios, tecnologia e inovação da Baixada Santista. Não é isso mesmo, Marcelo Roxo? É isso mesmo. Novembro. E novembro também, que é o mês que esse convidado vai se mudar pra família. Olha, porque aqui a gente faz o compromisso público, não é mesmo? É isso, eu já comecei prejudicando. É isso, ou prejudicando não, ou solucionando um grande problema. Mas te agradece aqui. Só que tem uma questão importantíssima nisso. O entrevistado que a gente vai falar hoje, nosso convidado, além dele estar no palco do Santos Digital Week, por que por ele não vem agora para a Alphaville? Porque ele tem uma questão de planejamento, que é onde ele é especialista, né? Planejamento das finanças, o planejamento de o que vai fazer com o dinheiro. Todos nós precisamos dele. Seja muito bem-vindo ao SDCast, Neto Pousa. Que honra falar com você, Lara, Marcelzão. Tô pensando já nesse negócio da mudança. Talvez no planejamento financeiro tem coisas que a gente pode antecipar, mas não da maneira que a gente acha que é. Mas um prazer falar com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo gigantesco. Ainda mais sabendo que eu tenho 2 novos clientes, né? É isso. Não, tem um termo na educação financeira que é... Não vou saber, acho que dívida boa, como que é? Não isso, tem um negócio? Tem. Não, dívida boa não tem, não. Tem. Dependendo de como tava, É que dependendo da situação que você tá, você faz um outro tipo de dívida que é pra melhorar. É que, tipo assim, então mudança é uma dívida boa. Faz uma dívida pra mudar pra cá, que ela vai ser positiva. Não, eu acredito bastante, mas de qualquer maneira, uma das coisas que eu mais gosto aqui de poder estar falando com vocês, de participar do evento, de palestrar, é porque tudo tem um propósito muito claro. Então, tá aqui com vocês também, eu tô agradecendo mais uma vez, porque é uma realização pessoal também, poder falar com grandes nomes, com vocês. Então, tenho certeza que levar com profundidade o conteúdo que Deus entregou na nossa mão é o que muda o jogo da nossa vida. Ai, que legal. Isso é incrível mesmo. A gente tem uma relação muito legal. NP Company, inclusive, que é a holding aí do Neto, todas as empresas dele, está junto com a gente no Santos Digital Week, né? Então, assim, fez um bom investimento. Fez um bom investimento. E investiu direitinho com a gente. Jesus tem poder. Mas é super legal a gente saber isso, até porque dinheiro sempre foi um tabu para as pessoas, né? E hoje a gente vê aqui com a internet e todo mundo mostrando essa vida, esse lifestyle de muito luxo, de muita riqueza, e muita gente tentando ter algo que não tem. E aí vem um Neto para ensinar a gente como fazer, render esse dinheiro, ou até fazer essa dívida boa, o que vale a pena, o que não vale a pena. É isso mesmo, assim, dentro do cenário que a gente vive hoje? Sim, total, Lara. Aqui, na verdade, a internet, ela trouxe vários comparativos de estilo de vida. Né, eu tava até conversando recentemente com uma pessoa e a gente chegou à conclusão que por que as pessoas mais velhas não faziam isso? E a real é porque eles não tinham comparativo. Então as pessoas guardavam dinheiro da maneira que elas achavam que eram certas. E não tinham tantos desejos que hoje em dia, na palma da nossa mão, muitas vezes a gente começa a se comparar com outras vidas. E também a quantidade de oportunidades que surgem de promoções, de bannerzinhos na tela do teu celular que aparece que te instiga a gastar. A gente vai estimular o consumo. Aconteceu isso comigo hoje, deixa eu contar. Jesus. Eu estava... Hoje mesmo no dia? Hoje mesmo no legal. dia, eu vou contar hoje no dia. Ó. Estamos gravando esse episódio hoje, dia 2 de outubro, quinta-feira, agora são exatamente 10 para as 6. E eu estava pós-almoço, tranquila, muito desprevenida, sem colete à prova de balas contra o Mercado Livre. Eu tava escovando os dentes. Na verdade, você tava esperando essa mensagem, mais que a do Marcel. Pode ser também. Mas eu tava tranquilaça escovando o dente. E eu uso Invisalign, então é todo um ritual pra escovar o dente, escovar o aparelho, bibi. E aí o celular tava aqui, assim, igual tá aqui agora, em cima da pia. E eu aqui, passando fio dental, aí, pum. Aí apareceu um push, assim, do Mercado Livre. Lara, fizemos isso por você. Gente, e não é eu, coisa que ruim. sou da comunicação e do marketing, caí igual patinha. Fui olhar o que eles tinham feito por mim. E eles tinham feito um grande combo de promoção das coisas, das últimas coisas que eu tinha olhado. Num porque pacote? Eles não são bestas, né? Já fechamos contigo pra gente dar dura nela ao vivo? De tudo que eles me mostraram, eu comprei quase tudo. Tá brincando? Quantos por cento tu comprou, tu acha que tava no carro? Não. Do que tava lá, o que eu comprei de verdade. Tinha 27 assim, itens, comprei 20. Foi tipo isso, foi tipo 25. Não, 25 quando eu olhei. Precisava de quantos? Quando eu olhei, tinham 25 itens no meu carrinho. Tinham 25 itens no meu carrinho. Não, mas eu efetuei 5 compras. Cara, mas foi você muito boa? Precisava, porque o preço estava muito bom. O preço fez eu precisar. Entendeu? O preço fez eu precisar. Olha que frase boa para um corte, hein? Perfeito. O preço fez eu precisar. Agora, sabe o que eu acho legal? Vocês estão sendo exemplo claro
do que de fato acontece socialmente hoje. Exato. Né? A gente pode trocar agora já, colocar uma planilha aqui e começar a organizar tudo isso agora, porque 25 itens através de um postzinho que apareceu, mas é exatamente assim que a sociedade se comporta hoje. Então nós não temos forças psicológicas, isso a psicologia financeira ensina bastante, para impedir um desejo nosso de acontecer, principalmente se a gente tem um recurso no bolso. Então o planejamento financeiro ele não foi criado para que você pare de fazer ou deixe de viver, muito pelo contrário. É que você pode ter tudo no tempo certo, no tempo determinado. Algumas vezes, sim, você vai precisar acelerar um processo, que nem a gente tá falando isso daqui de repente vir embora pra Alphaville se assim, né, acontecer, mas o planejamento financeiro ele não foi criado para você não viver bem, pelo contrário, para você viver muito bem com tudo aquilo que você planejou. Quantas coisas aconteceram que não foram planejadas? E o maior risco disso não é viver do risco, mas é você deixar de transformar um sonho em pesadelo por falta de conhecimento. Tá bom. Quantas vezes a gente compra algo que no meio do caminho a gente tem que vender por um preço mais barato ou por alguma coisa que aconteceu, por uma necessidade momentânea, porque a gente não se preparou, e a gente não se preparou porque o conhecimento não tinha chego. Mas agora você que está assistindo aqui, o conhecimento chegou até você. É isso. E Neto, você sempre foi essa pessoa aí, você mesmo, que controlou os gastos ou conseguiu analisar isso? Ou antes você era um desembestado, tipo eu, que chegou o push e saiu comprando tudo, mesmo que não tivesse dinheiro pra comprar, saiu comprando tudo no cartão de crédito, e aí por algum propósito algo aconteceu que você virou essa pessoa? Então, na verdade, muito pelo contrário, eu era exatamente isso, né? E se eu não tomar cuidado, eu volto a ser porque tem prazer em gastar. É natural, sim, né? Você trabalha pra ganhar uma parada chamada dinheiro. Exatamente. Aí você começa com aquelas frases de efeito, né? Eu mereço. Eu mereço, trabalho muito. Vai que eu morro amanhã. É tipo assim, clássicos. Mas eu era exatamente essa pessoa, assim. Eu gastava muito com qualquer coisa. Meu salário, um exemplo, eu recebia R$1.800 por mês e tinha um carro de R$1.200 de parcela. É exatamente assim, porque a gente não aprendeu isso saindo da escola, né? O financiamento. A gente não aprendeu o que é o financiamento. Então, sim, e o que eu fiz, na verdade? Há uns 6 anos atrás, eu tava procurando 7 maneiras de ficar milionário, né? Porque o dinheiro não sobrava de maneira nenhuma e comecei a... Aí eu vi um post no Instagram, um carrossel, e passando, na época não era carrossel o nome, né? Mas passando as imagens ali, aí no último, tava escrito assim, ó, transforma essa habilidade em dinheiro. Eu pensando, qual era a minha habilidade, né? Na época ali eu vendia produtos para uma marca muito grande de presunto, de mussarela, e aí eu falei assim, cara, o que eu sei fazer? Não sei fazer nada, quebrado financeiramente, o dinheiro não sobrava, trabalhava 44 horas, 50 horas semanais e torrava toda a minha grana. Eu falei, cara, como que eu posso fazer para ganhar dinheiro? E na última tava, transforma a sua habilidade em dinheiro. Eu falei, qual que é a minha habilidade? Aí fiquei pesquisando em mim e não achei. Olha que doideira isso. E aí eu mandei uma mensagem pra equipe, né, no Instagram da pessoa e falei assim, cara, deixa eu te falar, como que eu acho a minha habilidade? E aí eu falou assim, tem uma palavra-chave no teu aniversário, que essa palavra vai transformar você em uma pessoa muito bem-sucedida. Aí eu pensei, top, deixa eu pesquisar. Comecei a olhar todos os meus aniversários passados. Entrei no Facebook pra olhar as lembranças, começando a olhar datas de aniversário e tinha lá, que você continue falando com muita alegria, que você continue sempre esse cara alegre. Eu pensei, bom, ou vou fazer stand-up. Vai virar palhaço. Ou vai virar palhaço de circo. Ou eu vou entender o que é pra fazer com isso, porque eu não sabia. E aí, ouvindo grandes nomes, influenciadores gigantescos, olhando o dia a dia. E aí eu falei, cara, qual é a minha dor? Dinheiro. Então eu peguei a minha maior habilidade e comecei a falar da coisa que eu mais sentia dor. Dinheiro. E aí eu comecei a falar de maneira leve. E isso automaticamente começou a quebrar crenças dentro de mim, que se tornou um assunto que onde na minha casa era muito ruim, porque meus pais não tiveram essa cultura de falar de dinheiro. Toda vez que falava era uma treta. E eu passei a falar disso de maneira leve e, obviamente, aí começou a surgir esse neto que começou a falar de educação financeira. Muito doido. Caramba. De entender a linha do caminho, né? E aí tem a outra vertente que meu irmão foi lá em 2015 e me falou, tu já viu os caras do mercado financeiro? E eu falei, cara, eu nem acredito nisso. Pra mim isso é mentira. Ele falou, dá uma olhada nisso. Meus pais são pastores, né? Pra quem não sabe. Se você tá olhando esse vídeo agora e tá pensando, esse moleque é filho de pastor? É, meu pai é pastor e eles ganhavam em torno de R$1.500 por mês. Então o dinheiro sempre foi uma dor dentro da minha casa. E aí eu vi as pessoas entrando em casa e falando assim, minha mulher não deixa eu comprar isso, não deixa eu comprar aquilo. E eu já tinha entendido sobre essa minha habilidade de falar da minha dor de maneira feliz. E eu falei, pai, posso passar a atender essas pessoas? De forma gratuita. Só queria saber o que a pessoa pensava por trás da psicologia financeira. E aí comecei a estudar isso, o comportamento das pessoas. Eu falei, cara, na verdade... Aí a pessoa chegava em casa assim e falava assim, o diabo levou tudo.
abria as coisas lá em casa do devorador. Eu falava assim, cara, não. As pessoas estão endemonizando, ele já tem essa função ruim. Mas se você der brecha pra ele com a falta de cuidado daquilo que Deus tem te dado, com certeza vai acontecer de sumir. E a única coisa que a gente faz é terceirizar a nossa responsabilidade. Então as pessoas passaram a terceirizar isso. E isso me incomodava muito em casa. Meu pai morava no fundo de uma igreja ali na cidade de São Vicente. E eu comecei a fazer isso. Começou uma pessoa, uma vida, duas. Aí daqui a pouco a pessoa, nossa, Neto, meu dinheiro tá sobrando. Daqui a pouco, Neto, quanto você cobra pra fazer? Eu falei, cara, eu acho que tem um negocinho aqui. Aí fiz um propósito com Deus em 2019, que se eu pudesse ver do mercado financeiro, eu ia levar educação financeira para todas as pessoas que, assim como eu, precisavam dessa informação. Na minha cabeça, era só classe C e D. Até que eu comecei a entender, fui começar... A primeira entidade que eu fiz a palestra foi o Campus, que fica em Santos, para jovens de 16 a 21 anos que vão ingressar no mercado de trabalho. E ali um cara chamado Felipe do Nascimento, ele foi lá e falou, quer falar? Fala. 20 jovens. De lá para cá, nesse formato, eu fui falando de educação financeira para mais de 24 mil pessoas. Caramba. Totalmente gratuito. E eu entendi o meu negócio, porque a professora do campus falou assim, quanto você cobra para fazer o meu planejamento, para me organizar financeiramente? E aí eu falei, na época eu não sabia valor, né? Não tinha nada. Eu falei, R$250. Começou 1, 3, 10, 50, 100, 180 pessoas pagantes por mês, R$250. Era tipo uma média de 45 conto dentro de casa. E aí eu olhei e falei, cara, isso aqui é muita receita. Preciso escalar. Como escala? E aí tem aquela parte do empreendedorismo que é, tenho medo de passar o que eu tenho pra fazer pra outra pessoa fazer. Uhum. E aí foi quando chegou o Samuel, nosso primeiro colaborador, e assim surgiu a NP e o meu propósito de falar de educação financeira. O Samuel que eu conheço. Samuel, não, aquele lá chegou, Não. ele é o segundo, praticamente, é o segundo Ah. player ali nosso ali, mas o Samuel Bradock, Samuel, mas o primeiro foi o Samuel Estevão, que tá com a gente até hoje, nós estamos Legal. em 34 pessoas lá, Caramba. muito maneiro. E como é que você, dentro, e aí, assim, desde aquela época até hoje, você já atendeu milhares e milhares de pessoas, tanto física como jurídica, mas falando da pessoa física, que somos nós, assim, não é um problema. Qual é o maior vilão? Porque hoje, se eu paro para fazer uma análise da minha casa, acredito que muita gente está ouvindo e nos assistindo também, o maior vilão é o cartão de crédito. Sim. Na minha casa é o cartão de crédito nitidamente. Por quê? Foi o que ela A usou gente, hoje, né? que inclusive... Com 25 itens. 50 do Mercado Livre. 25 eu coloquei no carrinho. Se foram executados, tem Mercado uns Livre 20 converteu aí 20%. ainda pra... Tá bom? Mas, Ótima conversão, Mercado Livre. o cartão de crédito é um grande vilão lá na minha casa. Isso é o da maioria das pessoas? Sim, mas mas não é o principal. O principal é encarar a dívida. As pessoas têm medo de encarar o que está acontecendo com ela. As pessoas têm medo de abrir o aplicativo do banco. O único dia que elas conseguem abrir o aplicativo é quando recebem uma receita. O resto do mês elas têm medo, têm pavor disso. Então, se a gente for classificar o cartão de crédito, ele é um segundo vilão. Tá bom. Mas o usuário dele é o principal vilão por ter crenças de não encarar aquilo que tem que ser feito. Um exemplo prático, o meu pai, ele recebia em torno de R$ 1.500. Vamos colocar que meu pai recebia esse dinheiro todo dia 5. E ele tinha uma conta de luz para pagar no dia 15. E a conta de luz para pagar é de R$200. Era só meu pai pegar no dia 5, quando recebesse seus 1.500, e pagasse tudo de uma vez. Aí meu pai falava um termo assim pra mim assim, não, Neto, eu vou segurar o dinheiro, vai que eu precise de alguma coisa até lá. Qual a probabilidade de em 10 dias, você só com seus únicos R$200 você não gastar? Você vai gastar. E aí chegava no dia 15, meu pai tinha duas opções, ou a casa ia ficar sem luz, ou ele ia pedir emprestado pra alguém. Só que se ele emprestasse, a conta no outro mês fica vezes 2. Uhum. No terceiro mês fica vezes 3, e assim ele vai se atropelando, e no quarto mês ele não consegue mais pagar ninguém. Então encarar a dívida é um recurso fundamental. Então pra mim o maior vilão são as pessoas que fogem de encarar a sua própria conta bancária. Faz sentido. E o cartão de crédito ele é secundário. Ele só tá dentro da conta bancária. Uhum. Tá, mas um ponto legal do que você falou, aí vai para um comportamento também, né? A gente é incentivado ao consumismo muito forte hoje. E a questão do ser aceito ou do pertencer. Então, eu preciso pertencer. Comprar um iPhone, dependendo da realidade da pessoa, é uma loucura. Mas pelo pertencimento, eu vou lá e faço essa dívida, né? E eu acho que acontece às vezes com a gente, né? A gente se perde na dívida por achar que eu posso ter um estilo de vida do qual, naquele momento, eu não pertenço. Né? E talvez por não aceitar a realidade, não Perfeito. Só do dinheiro, mas não aceitar a realidade. Então, assim, é muito fácil de culpar. Nós não temos educação financeira na escola. Mas, assim, para quase tudo na vida, você tem que ter uma concessão.
Perfeito. Pra você estudar, você tem uma concessão. Pra você emagrecer, você tem que abrir uma concessão. Na igreja, você abre uma concessão. Mas parece que com dinheiro a gente não quer abrir, né? É o único. É o único que fala, mas vou abrir uma concessão com dinheiro? Pô, por que não? Pra todas as outras coisas você abre. Exato. Então não é um problema tão simples sobre educação financeira. É sobre você mesmo. Exato. É porque assim, ele é enraizado na nossa cultura. Tudo foi colocado, e principalmente vocês que têm totalmente uma habilidade em marketing, sabe que tudo construído muito melhor do que eu fazer uma camisa muito bonita é como eu vender essa camisa. O produto pode ser até nem tão bonito, mas se eu tiver uma boa técnica por trás dele, onde eu consigo imprimir isso no seu cérebro, que ele entenda que ele precisa consumir, vai ser consumido e ponto. É que nem você estava dando o exemplo do iPhone, né? Que é um baita celular e graças a Deus a gente teve condições de ter um. Mas quantas pessoas que na média, falando de Caiçara, de um público Caiçara lá, numa média onde as pessoas, o ticket médio de um Caiçara tá em R$2.600, a gente pode comportar um celular de 8.000. Pois é. E aí, se você for pegar quantos por cento da população tem? Mas, né, é um problema muito intrínseco, porque tá no problema educacional, tá no cultural, tá no acesso. Talvez se você não tiver o relógio X, é ruim pra você estar nesse ambiente. Talvez se você não tiver o celular Y. Pertencimento, né? Isso aí. E a gente tem esse senso de quero pertencer. Mas muito maior do que isso é você se preparar pra pertencer, porque eu volto a falar aquilo que eu tava comentando no início. Transformar um sonho em pesadelo é isso. É eu falar assim, eu acessei esse lugar, eu comprei isso, mas eu tenho que sair rápido demais porque eu não me preparei pra isso. E o planejamento, ele vai te levar até este ambiente, que você vai ter o acesso, você vai ter o item que você vai conseguir equiparar com as pessoas que estão lá, e você não vai precisar voltar mais, porque você vai viver aquele ambiente. E isso a gente traz a relação até pra mudança que a gente quer fazer. Ó, uma curiosidade aqui que eu já quero saber. Antes de você da gente entrevistar, quem tava aqui é o João Barcelo. O João Barcelo é embaixador do iFood. Ele é o maior especialista de iFood Delivery do Brasil. E não sei, né? Antigamente a gente tinha um hábito muito pouco, assim, de pedir comida com os nossos pais. Era um domingo, um sábado, e olha lá. Eu já cheguei a pedir 45 dias seguidos de iFood. Quando a gente se mudou pra Alphaville, a gente ficou sem fogão, nós pedimos 45 dias. Hoje o iFood... Uma vez no mês, no dia 2. Geralmente uma vez por dia. Mas, assim, porque eu almoçava fora. Porque eu almoçava fora, entendeu? Eu almoçava Sim. no restaurante e pedia no iFood à noite. Se estimulou mesmo. A gente hoje tem a facilidade de pedir comida muito fácil, todos os dias, tem delivery todo dia. Eu lembro de uma época que nem domingo abriam os estabelecimentos. Isso nos anos 90 em Santos não abria. iFood é um vilão? Não. Mas quem usa é. Porque ele nasceu pra facilitar. A plataforma em si, ela é benéfica. Sim. Ela te facilita algo que você tá atrapalhado no dia a dia. Por isso é tão bom. Porém, o formato que eu uso, ele tem que condizer com o meu estilo de vida. E com o que eu tenho de receita pra poder consumir. Eu brinco isso bastante, que lá em casa, né? Quando eu casei, a Maitê tem muita habilidade na cozinha, né? E é tão grande quanto a minha, 45 dias de iFood. Ela tem uma grande habilidade na cozinha e eu falava pra ela isso. Falava assim, Maitê, a gente precisa parar de abrir o aplicativo pra comprar. Porque era o almoço e janta. E quando eu fui olhar, no final do mês você olha, tipo, tem 2, 3 salários ali. E você fala assim, cara, isso aqui é loucura, cara. Porque não é barato. Porque não é barato. É 150, 200, qualquer pedidinho. Só cara, que já... você tá numa velocidade de vida tão rápido que é imperceptível naquele momento. Só é perceptível quando você vai pagar. Exato. Só quando chega a Aí fazer. você Só que só tem aquela detalhe. comodidade, né? E aí você vai falar assim na hora que você vai pagar, esse mês eu vou mudar. E você não consegue mudar. Porque você não tem uma ajuda pra isso. Deixa eu te contar que o Marcel... Gente, esse episódio tá caindo como uma luva na nossa vida de casal e eu vou mostrar isso pra vocês. Até porque isso também é bom que engaja. O Marcel, ele se ilude. E aí, outro dia, ele falou assim, esse mês a gente não vai pedir iFood. E eu já começo falando pra ele assim, a gente é muita gente. Se você não quer, é um problema teu. É teu, não venha me colocar. Não, deixa eu me defender Aí, rapidamente. você nem deixou eu terminar a história. Aí ele foi lá e falou que ele não ia pedir mais iFood. Aí o que ele fez? Deletou o aplicativo do celular dele. Não, eu não posso cumprimentar Não assim. cumprimenta, sabe por quê? Não é boa? Ele ideia olhou é pra legal. mim, isso é legal, se ele não pedisse pelo meu telefone, né? Não, Marcelo. Pô. E aí a gente Não. continuou pedindo iFood no meu telefone, Não, sim, quem senhor. colocou o aplicativo do iFood E aí foi ele ela. falou, ele quis voltar a pedir iFood e eu tive que reinstalar no celular dele. Só. Então não adiantou nada. E o aplicativo gritando pra voltar, né? Gritando. O que a gente pediu? Porque a gente tava em Mas Santos foi uma e boa você tava com vontade de estratégia. comer Foi uma boa pizza. estratégia. Mas eu achava que foi de verdade, do tipo assim, eu a cara, não tem intenção aplicativo. foi maravilhosa. Aí eu não abri o aplicativo. Porque eu abria por bobeira. Eu juro por Deus, eu abri às vezes, deixa eu ver, novidades, assim. Aí Novidades. Você já pensou que é tipo um Novidades. shopping da comida, né? É isso, novidades Não, do mas iFood. O iFood é você passear numa praça de alimentação.
É muita exatamente. comodidade, velho. E é muita comodidade, cara. E a cozinha. Aí é fazer, lavar, limpar. Exato, imagina. Só que o ponto financeiro, aí levando pras finanças, não é que você não pode fazer, mas é o quanto você pode fazer. Perfeito. E outra, a visão do final. Um exemplo. Vamos supor que a gente então tá falando que a gente tá gastando. Eu vou dar um exemplo que eu sei que é mais. Porque assim, se a gente tá falando de 45 dias é mais. Mas vamos colocar pra menos. Que a gente tenha gastando R$1.000 no mês. Tá bom. E eu vou perguntar pra vocês assim, ó. Qual foi a última vez que vocês estão preocupados com a aposentadoria de vocês investido pra vocês mesmos? R$250 por mês. Eu não tô falando que você vai guardar 1.000. Eu tô pedindo agora pra você guardar 250. Quando eu faço esse comparativo, eu entendo que tá sendo negativo esse uso. Porque você não tá se preocupando com o principal, que é como você vai terminar tudo isso. Perfeito. Eu tô olhando agora. Aí você vai falar assim pra mim, Neto, mas R$250 é possível? É muito possível. Em 20 anos, com a taxa Selic do jeito que tá hoje, você pode ser uma pessoa de 230, 250 mil reais acumulado. Aí você vai falar assim, mas daqui 20 anos só? Mas daqui a 20 anos você vai estar consumindo o mesmo produto sem ter guardado os R$250. Então, quando eu faço essa comparação, eu entendo que eu tenho um problema com essa plataforma. Quando não é um problema usar, porque você está cuidando das duas áreas. Então, até a própria Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existe um tempo para todas as coisas. Qual é o tempo que você está usando? Pode usar a plataforma 45 dias? Talvez. Mas aí é uma, outra coisa. Mas quando a gente olha na vertente de como vocês estão cuidando de vocês financeiramente, aí talvez já não seja tão legal usar os 45 dias. Talvez fale assim, ó, vamos fazer o seguinte, dos 45 dias, vamos usar 40 agora para criar um hábito. E 5 a gente vai guardar. O que a gente fosse comprar, a gente vai guardar para nós, para os nossos filhos. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa prática, falando agora da NP um pouco. Quais são os primeiros passos que você tenta entender da pessoa ou pergunta para entender o comportamento, para poder executar um planejamento? Legal. Porque é uma coisa muito personalizada o planejamento. Total. Né? Deve ter padrões. Sim. No massa vai Sim. encontrar padrões porque é uma questão de estatística. Mas quais são os primeiros passos? Assim, o que você precisa entender da pessoa para entender o comportamento dela de consumo para depois ajustar de alguma maneira e planejar financeiramente aí um caminho mais saudável? Legal. Primeira coisa é que as pessoas acham que sabem e não sabem é um objetivo claro. Ela não sabe o que vai acontecer em dezembro desse ano. Ela não sabe como vão ser os seus próximos 5 anos. Ela não sabe como vai ser os seus próximos 10. Ela só vai andando e consumindo. Então a primeira coisa é, o que você quer daqui a 5 anos? Qual é o seu sonho de médio prazo? Qual é o seu sonho de longo prazo? Sem esse objetivo, é impossível traçar qualquer rota pra você, porque você vai sentir muita vontade em se distrair com pequenas coisas. Coisas de cotidiano. Uma alimentação, uma roupa. Quando você tem um objetivo claro, eu já consigo traçar algo melhor para esse objetivo. Beleza. Então, vamos colocar aqui... Vamos dar um exemplo. Vamos fazer isso aqui agora. Qual é o seu objetivo daqui a 5 anos? Pô, nem sei, velho. Esse é um grande problema. Mano, tu foi falando, eu fiquei pensando... Entende? Não sei. As pessoas não sabem. E a vida só vai indo. Só vai indo. Então, o princípio do planejamento é para onde você quer ir. Pra onde você quer ir? É uma frase que todo mundo... Pra quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. É um fato. Até mesmo pra organização financeira. Se eu não tenho um ponto focal, vamos colocar, daqui a 5 anos eu quero comprar uma casa Y, um carro X, eu quero ter tanto guardado na minha conta. Beleza, então eu entendi que eu tenho um objetivo. Então, a questão do planejamento financeiro muitas vezes começa por um sonho. Perfeito. Um objetivo. É, não necessariamente objetivos. financeiro, mas de coisas que eu posso comprar. De repente, assim, Tá. eu poderia falar, pô, Neto, eu quero comprar uma casa. Sabe por que Talvez isso? você vai me fazer uma pergunta, uma casa Tipo de assim, quanto? eu quero ter uma isso. casa... Aí eu vou afunilando. Tá. Exatamente, eu vou destrinchando essa pergunta. Porque assim, ó, eu vou comprar uma casa, tá? Uma casa, que casa? Se ficar muito aberto pro teu sonho, vai ficar longe. Então eu preciso falar... Aonde que é essa casa? Qual o valor dessa casa? Quem vai estar nessa casa com você quando você chegar lá? Porque a pessoa coloca... eu quero comprar uma casa. Daqui quanto tempo? 10 anos. Aí você tá com o filho... Quantos anos você tem seu filho? 19. Seu filho vai estar com você com 29 anos em casa? Talvez não. Talvez sim. Então talvez quando você chegar lá naquela casa, você nem queira mais ela. E aí você pode se dispersar no meio do caminho. Então eu preciso saber, destrinchar isso. Com quem você vai estar lá nessa casa? Você tem casado, tem filho? Quanto tempo você está casado? Você pretende ficar lá nessa casa nos próximos 10 anos? Esse valor suficiente, caso a gente não consiga comprar essa casa daqui a 5 anos. Mas você tem esse valor na sua conta. Vai te satisfazer ou não? Aí eu já entendi, opa, calma aí. Não, sim, Neto. Eu quero essa casa em tal região, o valor da casa é Y, e eu vou estar morando com essa pessoa aqui. Legal, é isso aqui que você quer? É, beleza. Agora, me diz o seu mês.
Aí a gente vai começando trazendo pra perto. Dentro do seu mês, olha que doido. Pode fazer exercício com vocês agora. Prático, não precisa nem falar, não vou expor números, tá? Mas só pra vocês ficarem tranquilos. Vamos falar de número. Não, olha só que legal. Pensa no custo fixo real de vocês, tirando variáveis de cartão de crédito. Se a gente fosse... tá vendo? Já começou já aí. caiu pela metade. É isso aí. Tira a variável Sobraria ou não? Sobraria muito. Então, seu cartão? Sobraria. Você entende que existe o que você precisa de fato e o que você escolhe. Concordo. Existe o que de fato é necessário e existe as suas escolhas. Então como que você quer medir isso? Como que você vai metrificar isso? Então vamos colocar que sobra mais... Ó, que nem você falou assim, ó. Neto, se eu tirar o cartão de crédito, sobra praticamente a metade. Vamos colocar essa guerra, então. Isso. Então vamos colocar que você continue usando o cartão de crédito, não é pra você parar. Mas, desses 50%, eu preciso que você... desses 50% do cartão de crédito, eu preciso que você separe só 10%. Pra gente poder investir em algo pra vida de vocês. Pra esse sonho de 5 anos. É possível? Aí você já vai falar pra mim, mas eu não consigo agora, porque eu já tô todo atrapalhado. Aí eu vou falar assim, mas calma aí, então coloca aqui seu custo fixo. Coloca quanto você tem de entrada, o que sobra. Vamos fazer o seguinte, então, vamos criar um plano de pagamento, porque aí entra aquela outra simbologia do cartão de crédito, que é assim, sem brincadeira, o cara começa a olhar o pagamento das faturas futuras, então ele fala assim, bom, em janeiro eu vou estar em paz, porque esse mês tá mais apertado. É um padrão. Eu falo assim, cara, esse... Ele fica assim, em janeiro a gente não tem conta, hein? Chega em janeiro e pronto, explodiu. Tá pior do que tá falando hoje. Porque tá com mais limite. Vou fazer perguntas que talvez a audiência fazer. Pode fazer. Mas é uma interessante. Por exemplo, é muito comum que as pessoas tenham dívidas. Normal. E aí, às vezes, a dívida dói pra pagar, né? Pô, você fez a dívida, mas às vezes ela dói. Pô, eu vou ficar me esforçando aqui pra pagar. Você, como planejador financeiro, especialista na área, existe um equilíbrio entre, cara, eu vou alocar aqui pra guardar e paralelo eu vou pagar a tua dívida? Ou não, tipo, vamos gastar toda a energia pra pagar a dívida? Porque, cara, dá um desespero também pro cara. Falar, caraca, eu vou ficar um ano pagando só essa dívida e o sentimento que eu também não tô progredindo. Não vai guardar e não estou nunca, guardando. não vou guardar nunca o dinheiro. Tem. É que tudo é muito individual. A matemática é exata, a variável são as pessoas. Tá bom. A matemática, ela vai ser 1 mais 1, 2, ponto. Eu e você vamos ser diferentes. Nós vamos distorcer esse número. Eu posso criar um planejamento pra você agora, onde a gente vai ter uma diretriz para 2026, mas você é a única pessoa que pode distorcer ele. Não os números. Aquele plano, ele, se for seguido à risca, ele vai ser executado. Então eu preciso entender. Você é uma pessoa que vai ligar pro seu nome limpo ou sujo? Depende. Às vezes tem pessoas que falam assim, cara, pra mim, deixa, eu prefiro ir guardando pra quitar de uma vez. Tem pessoas que vão falar assim, a pessoa tem crise de ansiedade em abrir o score lá e tá negativo. Sim. Então ela fica assim, não, Neto, isso aqui não dá pra acontecer, isso aqui é impossível. Aí eu falo assim, você não tá vendo que você tá pagando muito juros? Não, mas isso aqui não dá, eu prefiro ficar no mínimo do cartão. Aí eu tenho que criar uma estratégia de aumento de renda pra que ela possa exercer isso. Vamos ter, de repente, se a pessoa for um CLT, ela vai ter que fazer uma hora extra, vamos ter que pensar em algum circuito que tenha uma maneira de entrada maior para que ela possa reduzir isso. Porque ela tem dor. Aí, durante um processo de organização financeira, a gente vai trabalhando isso mentalmente até o ponto que chega uma hora que a pessoa fala assim, bom, quer saber? Eu quero só guardar. Neto, quer saber? Eu quero só investir. Neto, Então, tudo é uma variável da pessoa que tá ali do outro lado. Então, um exemplo, trazendo bem curto e direcional, dá pra pagar a dívida e ir guardando. Dá pra poder ir só pagando a dívida. Dá pra não pagar, esperar e pagar com investimento. Tudo é uma variável de como está o seu psicológico diante dessa dívida. Muito interessante. E aí, tem como... porque o que você está falando, e você até usou um termo aqui no começo, da psicologia financeira, né? Porque tudo isso vem do comportamento. Então, por exemplo, você falou assim, na sua casa a dor era o dinheiro. Seu pai ganhava pouco, sua mãe ganhava pouco, e aí, no fim, não podia fazer as coisas, tinha ali o dinheiro. E isso vem culturalmente dentro da tua casa, assim como vem culturalmente na minha, na dele e nas várias pessoas que estejam nos assistindo. Como é que você consegue trabalhar com o planejamento para mudar isso também? Para não ficar repetindo o padrão? Porque eu vejo em muitas pessoas, e até a gente também, repetindo padrões da nossa família. E essa é a parte muito difícil, mas que eu vejo, conhecendo você e o seu trabalho, que você consegue mudar esse padrão. É por meio de mostrar o resultado do que a pessoa pode ter? Então, assim, eu quero mudar esse padrão, então eu começo a mentalizar o resultado que eu quero ter e mudar a forma que eu gasto o meu dinheiro ou que eu convivo com o meu dinheiro? Perfeito. Exatamente isso, mas eu tenho um adicional. Saber dizer não pra quem a gente ama também faz bem pro nosso dinheiro.
Tá bom. Então, eu tenho aprendido muito. No momento que eu comecei a guardar um pouquinho do recurso e tal, obviamente, conforme você vai evoluindo, as pessoas vão falando, né, tem como tu fazendo isso aqui? E aí você vai olhando e você fala assim, cara, sim. Simples, quer ver mentalmente pra vocês? Quantas vezes vocês já fizeram algo por alguém que vocês deixaram de guardar pra vocês? Várias vezes. É normal. Então, saber dizer não também é um ato de amor. Porque se eu não tivesse feito isso lá atrás, eu não poderia ajudar os meus pais hoje. Entende que existe esse formato. Sim. Então, sim, o comportamento auxilia, sim, porque toda vez que meu pai ou minha mãe ou meu irmão ou alguém vai comprar alguma coisa, eu falo, cara, isso aqui faz sentido ou não? Muitas vezes hoje eles me falam, você vai comprar? Né? Porque eu também tenho um racional humano. Eu também vivo no mesmo ambiente. Mas, olhando o exemplo, trouxe transformação. Meu pai, eu sempre conto nas palestras que durante esses 9 anos, agora, praticamente 10 anos hoje, falando de educação financeira, ele olha e fala assim, ô Neto, desde criança, sempre falei, tinha a cara de educação financeira. Não, pô, eu nunca acreditou nisso. Então, como é que eu ia se tornar um educador financeiro? Eu nunca guardei nada. E aí entra essa parada assim, eu vou falar assim, pô, Lara, Marcel, a partir de agora vamos guardar R$200 por mês. Aí você vai falar assim, claro, ok. Aí pensa você que tá assistindo nisso. Então eu vou guardar R$200 por mês, legal. Daqui a pouco você vai chegar na sua casa e vai falar assim, cara, acabei de escutar no podcast agora. Pra guardar R$200 por mês eu vou. Aí a primeira mensagem que vai vir de quem você ama é assim, quem você vai guardar? Esquece, nem é o teu perfil. Aí tu vai falar assim, não, é sério, pô. O menino falou que dava. Escutei acho que é chamado Neto o nome dele. E ele falou que dá pra guardar. Legal. Quando você fala isso pela segunda vez, a pessoa vai falar assim, irmão, nem tuas dívidas tu tá pagando. Como é que tu vai guardar dinheiro? E aí, ou seja, você já foi apagado de novo. A chama acende e as pessoas apagam. Sim. Então você tem que ter essa força psicológica pra falar assim, eu vou fazer. As pessoas hoje, quando me perguntam, e aí se torna esse cara da educação financeira pra falar sobre esse assunto, é muito bonito. Mas eu tive que enfrentar várias vezes o próprio Neto. Falando, não, eu preciso fazer isso, porque ou você é um influenciador ou você é um influenciado. E você escolhe quem você quer ser. É igual o sistema de juros do país. Ou você é o recebedor de juros ou o pagador. E aí você escolhe o lado que você quer estar. Eu escolhi ser o lado recebedor. E isso não tem como mudar. Caramba, é incrível. Não, faz muito sentido o que você está falando. E aí, essa questão psicológica que a gente tem na nossa cabeça, então tudo isso, quando a gente tem filho fica mais difícil. Você tem uma filha que é uma criança que obviamente não tem essa cabeça, até porque é uma criança, então ela quer. E nós, como pais, né, como sendo os pais, a gente tende a querer, e aí, de novo, psicologicamente, culturalmente, a dar para os nossos filhos o que a gente não teve, ou dar tudo que eu posso para os meus filhos, e dar. Não tô aqui entrando no mérito de educar e de falar o não porque eu não posso, mas para ele aprender, não é isso. Mas não é o não para a criança, é o não para a gente. Quando a gente vai dar para a criança? Como é que você lida com isso? Porque hoje eu tenho 2 filhos, 2 crianças. Uma não fala, tem 6 meses. O outro fala já pra caramba, tem 3 anos e pede tudo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro, eu quero. E a gente, claro, né? A gente sabe ponderar, mas tem hora que a gente fala assim, ele merece. Vamos dar isso. Isso é tão legal. Ou coisas que ele nem pediu. Mercado Livre me manda, aí eu olho aqui, que legal, deixar o banheiro todo bonito pro Miguel. Vou fazer o banheiro do Mickey com a Patrulha Canina. De Natal. 20% de conversão. É isso que eu faço. Então, como lidar com o não para os filhos? Perfeito. Bom, isso é um tema muito legal, porque eu nunca tive a sensação de merecer quando eu me comparava ao meu pai. Eu tive que quebrar várias crenças para poder entender isso hoje. E quando chega a Maria Joana, a primeira coisa, eu já estava falando sobre esse assunto, então eu comecei a guardar R$250 por mês para ela. Por isso que eu sempre bato esse número, R$250. Então eu comecei a guardar R$250 por mês para ela, porque quando estava durante a gestação, eu falei, quando essa menina tiver 18 anos, ela vai ter o que eu não tive. Porque para mim faz muito sentido isso. Imagina só, você fazendo 18 anos... E você olhando, primeiro, você pode escolher a faculdade que você quer fazer, ou você tem um baita fluxo de caixa para empreender, ou você quer fazer um intercâmbio, porque alguém se preocupou guardando R$250 por mês. E muitos pais hoje, quando o filho faz 18 anos, que ele passa a se preocupar com a faculdade. Então, eu trago muito a verdade que, primeiro, se você não começa a guardar pro seu filho enquanto ele é criança, é porque provavelmente você não tá vendo ele com 18 anos. E isso é preocupante. E, Neto, mas como você fala não pra ela? Foi um desafio gigante, porque qualquer coisa que eu olhava, eu queria comprar pra ela. Esquece. Mas não tinha boi, por conta dessa crença de, cara, eu não tinha quando era criança, bom, ela vai viver o que eu não vivi, ela vai ter isso aqui. Até o ponto que eu olhei e falei, calma aí,
É esse exemplo que ela vai ter, porque não é sobre o recurso que ela tem na conta. É sobre o que ela tá vendo que eu estou fazendo. E se eu for essa pessoa que tudo é acessível a comprar, o hábito dela, obviamente, vai ser que quando ela tiver uma oportunidade de comprar, seja em dinheiro, ou seja no crédito, que o nosso cérebro não sabe assimilar isso, ela vai comprar. Então eu tenho que puxar o freio de mão e muitas vezes eu tenho que, graças a Deus, a Maitê fala, Neto, precisa disso agora? E aí eu vou lá, ela puxa o freio de mão ali pra gente poder ir. Então realmente é bem delicado, principalmente quando a gente vem de uma família simples e passa a ter a oportunidade de comprar. Mas você tem que pensar sempre, o que você vai deixar? Herança ou legado? E o legado, ele é uma coisa que é comprado através de um único investimento. Exemplo. Boa. Caso contrário, ele não tem como negociar. Diferente da herança. Que a herança, sim, você trabalha, junta dinheiro, faz negócio e aí você vai evoluindo. Mas mostrar, por exemplo, como é você consumindo. Imagina um exemplo assim. Agora, teus filhos vão lá e vão falar assim, poxa, minha mãe, se ela vê o Mercado Livre, ela vai comprar 25 itens. Obviamente, quando ele estiver ali na PSN, ali na Play Store, ele vai olhar, eu tenho um joguinho de R$19,90. Eu vou comprar. Coloca teu rostinho aqui, pai. É óbvio que isso vai acontecer. Por quê? Porque você não diz não pra você, como é que você vai ter o poder pra falar não pra ele? É muito doido, né? É totalmente psicológico. Sim, sim. Esse termo que você falou, eu gostei bastante da psicologia financeira, né? O que a gente vai fazer com o dinheiro, como é que a gente vai lidar com ele. Justamente pelo que eu falei no começo. Sempre foi um tabu pra muita gente. Ainda é. Né? Falar de dinheiro é um tabu muito grande. Problema. E aí a gente vem para um outro problema que a gente enfrenta, que você até falou sobre a questão de pertencer, estar no grupo. Mas a gente sabe que precisa. Precisa. Muita gente precisa no trabalho. Como é que você indicaria para pessoa que precisa mostrar algo, então algo material? Não tô falando para comprar um Rolex, né? E nem ter a BMW. Compra falso. Mas que não seja ilícito, Cara, né? não dá, cara. Que não seja ilícito, não seja falso, como essa solução maravilhosa que o Marcelo acabou de dar. Com essa baita solução. Essa solução maravilhosa, ainda bem que não é ele o nosso planejador financeiro. Eu tô aqui Mas pra como é que complicar você aqui. diz? Porque, assim, a gente vive nessa bolha, a gente vive nesse lugar onde as pessoas precisam pertencer, inclusive para serem contratadas. Elas precisam, às vezes, ser mais ricas, ser mais arrumadas, ou ter mais posse, que isso vai fazer ela ganhar dinheiro. Perfeito. Como que a gente divide isso, já que, às vezes, ela não tem dinheiro para comprar? Essa percepção. Muitas pessoas querem estar nesse ambiente, vivem esse ambiente, investem para estar nesse ambiente, se endividam para estar nesse ambiente, mas ela não tem retorno sobre esse patrimônio nenhum. Ela não tem um ROI claro sobre isso. Então, de verdade, você só está perdendo tempo lá e se tornando um endividado. Agora, se você é uma pessoa apta a gerar receita onde você está, e você vai pegar aquilo ali, você vai falar assim, um exemplo, eu vou investir esse carro, porque esse carro vai me levar a isso. E de fato ele tá cumprindo isso com o objetivo dele? Sim, na verdade, nada mais é que você emprestou um dinheiro pro seu carro, você só antecipou ali um negócio que ele vai retornar. Agora você tem que ter essa percepção, quanto tempo você já está neste ambiente e quanto dinheiro você está deixando na mesa, fingindo para você mesmo que você está investindo em imagem para você viver esse acesso. Isso é preocupante. Ah, Neto, eu já tô há 6 meses e quanto te deu de retorno? Nada. Foi um investimento ou foi um gasto? Agora, Neto, quanto tempo você tá? 6 meses. Quantos negócios você já fechou? Cara, 40. Inclusive, cara, consegui esse daqui, consegui esse acesso por isso, consegui fazer isso aqui, tô com esse novo parceiro. Opa, isso daí foi o que agora? Foi um investimento? Foi uma dívida? Então tudo é a percepção do tempo que você está. Não é que é ruim você ter algo, né? Que nem eu brinquei ali no início, né? Ah, você pegar a palavra risco e arrancar a letra S, que a palavra fica rico. Muito bonito falar isso. Aí a pessoa vai lá e quer, né, arriscar tudo que tem. Não, não, não. Mas calma aí, você tem que ter familiaridade com o ambiente? Tem. Precisa investir para estar nesse ambiente? Sim. Mas vá sendo intencional. Porque se você for a passeio, você vai ser engolido. Perfeito. Cara, eu quero falar trazer um assunto que eu acho que é importante, né, para quem tá ouvindo, pensando de quem tem um pouco conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre planejamento financeiro. Talvez muitas pessoas vão entender que planejamento financeiro está atrelado com investimento. Eu acho que não é isso. Também. Mas, de certa forma, cara, então qual que é a diferença de planejamento financeiro e do, tipo, investir? Porque às vezes o cara, mas eu vou investir ações, eu vou investir... Não, planejamento financeiro muitas vezes eu vou organizar a tua vida. O que eu já tenho, Explica né? no detalhe pra gente o que é esse trabalho da NP Tá. de planejamento financeiro para pessoa física. Legal. Falando de planejamento, nada mais é que pra você que trabalha muito e quer ver o seu dinheiro sobrar, é isso que a gente faz. A gente nada mais é uma empresa que organiza suas finanças de maneira inteligente, entendendo o seu perfil. Eu falo que é muito como se fosse um exemplo de um nutricionista. Todo mundo sabe o que precisa fazer pra comer,
mas você contrata um nutricionista para te falar o que você tem que fazer. E se você não tiver esse acompanhamento, você não consegue. Então, qual é o passo a passo? Qual a diferença, Neto, primeiro, entre uma organização financeira, um planejamento financeiro e investimento? Eu tô pensando em sair do 0 pro 1. O outro, eu tô tentando ver o que eu não consigo enxergar. Eu trabalho, eu vejo e eu não tenho nem o poder de investir. Ou, muitas vezes, eu até investi em coisas erradas porque eu não sabia o que eu tinha. E eu acabei acelerando coisas que eu não devia fazer. E como que vocês fazem isso? Vamos pro serviço da NP. Perfeito, legal. Como que funciona? Hoje a gente tem uma avaliação. Nessa avaliação você tem um período de 30 a 40 minutos com um especialista. E esse especialista, ele vai entender o seu cenário e já vai te dar uma direção nessa reunião. E esse serviço é gratuito. Então é só entrar em contato aí, já fazendo um merchanzão aqui, né? Não, pô, vamos fazer. Agora, né? Então, é gratuito isso? É gratuito. Então, por exemplo, eu posso saber como que tá minhas finanças... Tá. Vai um especialista. Como é que ele procura isso? Então eu tenho. Pode falar o vou telefone, colocar através do meu Instagram, @netopousa, ou @planejamentonp. Né? Depois a gente pode deixar aqui de uma maneira mais fácil, visível. Ou através do nosso site também, tem lá www.planejamentonp.com.br. Lá você vai chamar um estrategista financeiro. Então eu entrei nessa reunião. Nesse momento, você vai ter 30 minutos onde o cara vai fazer uma análise do que está acontecendo com você. Esse especialista, ele vai te trazer uma clareza do momento que você está e vai te dar uma direção para onde ir. E se você quiser seguir o teu formato solo, é isso. A gente realmente... Beleza. É o nosso propósito. É para isso Você mesmo. dá uma direção pro cara. É Fala, isso. cara, você tá errando aqui. O cara, pô, legal, entendi, valeu, beijo, tchau. Perfeito. Pô. Caso contrário, não. Eu entendo que eu preciso estar junto com vocês. Eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso viver esse dia a dia com você. Então, qual que é o passo a passo disso? Aí nós temos uma média de 6 meses a 1 ano, onde a gente faz um acompanhamento real. E que se você não tiver nenhuma evolução financeira, a gente devolve 100% do dinheiro investido. Pô, peraí, gostei disso aí. Não tenho medo nenhum disso aí. Isso Matematicamente, você isso é coloca top. o risco pra você, né? Então o risco não é da pessoa, é teu. E aí, isso são encontros, é planilha, é um software, como que é? Legal. A gente tá numa fase, até por conta da provocação do Santos Digital Week, que vocês me colocaram. E a gente, olha, tá a vendo? Silvia até falou, Ela quer ok. começar a guardar dinheiro. Tá É, precisada, bichinha. Quando vocês trouxeram isso, falando que ia ter em Santos e tal, eu falei, cara, primeiro é importante pro posicionamento, eu acredito na região e no propósito do produto Santos Digital Week, então falei, cara, preciso de mais. Como é o formato hoje? Hoje você tem um encontro mensal com um estrategista e 24 horas ali que o cara vai trocar ideia com você. Ele vai acompanhar você semanalmente. Por quê? Porque se você não tiver um acompanhamento, você vai se perder financeiramente. Até então, tá como planilhas nesse primeiro momento, Sim. mas quem estiver presencial no Santos Digital Week vai ter algo muito mais especial lá. Olha, A gente tá dando spoiler aqui. Conta. muito spoiler mesmo, assim. A gente tá desenvolvendo uma plataforma onde você vai ter o estrategista financeiro na palma da sua mão. Então, você vai ter como se fosse esse organizador financeiro, através de uma inteligência artificial que vai ser via WhatsApp, ele vai ter um dashboard, aonde o nosso estrategista, quando ele entrar na reunião com você, você já vai estar organizado porque você estava conversando com uma inteligência artificial que vai te ajudar a fazer isso. Mas isso já vai ser lançado somente no Santos Digital Week. Cara, mas eu tenho uma Caramba, má que notícia legal. pra você. Esse episódio só vai ao ar em dezembro. Brincadeira. Não, então beleza, gente. Bom, provavelmente você que tá escutando agora Gente. Já já perdeu o perdeu promocional. Não reclame não me chame para reclamar Não do me preço chame, anterior. não. Acabou. Era o preço que tava na. Então vai ser desenvolvido assim. Mas voltando, hoje você tem um Tá. acompanhamento mensal de uma reunião online. Então você de qualquer região, de qualquer lugar Legal. do país tem acesso a isso. Nosso escritório, obviamente, a gente recebe pessoas presenciais, mas quem quer, 90% dos nossos atendimentos são online, totalmente digital. E o acompanhamento semanal ali com o seu estrategista, onde ele vai te pontuando e ponderando o que está acontecendo na sua rotina. E aí, obviamente, durante 6 meses. Se você não tiver nenhuma evolução financeira durante esse período, ou não conseguiu entender o que é o planejamento financeiro e a organização financeira, nós devolvemos o que foi investido. Tá. Podemos falar de cifras aqui? Pode, do que você Tá. quiser. Hoje, a partir de quanto que uma pessoa pode dar os seus primeiros passos num planejamento financeiro com a NP? Falando de organização, se ela quiser fazer a avaliação, primeiro que é gratuito. Gratuita, mas quer vou dar o próximo vou passo. seguir com a gente. O nosso ticket médio hoje, mensal, tá de R$350. Tá? Então, a gente, R$350 por mês, você vai ter ali um organizador financeiro para você durante 30 dias. Lembrando que o acesso de 6 meses, ele é válido para que você veja o processo 100%. Mas quero fazer 30 dias, é a partir disso. Neto, como que você mede isso? Tem pessoas que pagam R$6 mil, tem pessoas que pagam 10. Tudo é uma variável
diante da necessidade e do perfil da pessoa. Porque vai exigir mais Muito mais. planejamento ou menos, né? Dependendo do quanto o cara ganha, Perfeito. os gastos dele. E assim, pra você entender, quando a gente decidiu balizar um ticket sobre esse produto, eu pensei, é justo eu cobrar de alguém uma parcela de R$100 e uma pessoa que ganha 1.500 e o outro ganha 15 mil reais? Falando em nível nacional, é muito bonito pro cara de 15 mil. Mas o de 1.500, se eu cobrar 150 dele, eu tô falando de 10% da receita dele. Então, o que eu tenho que entender? Primeiro, até onde você pode ir. Por isso que é muito personalizado. É muito individual. É por grupos totalmente Um exemplo, assim, que nem o Marcel e a Lara é uma família. Então, isso aqui é uma história. Um exemplo, a Maite e o Neto é uma outra história. Então, o ticket é baseado na sua necessidade. Mas eu tô falando hoje que o ticket médio hoje tá em R$350. Caramba, que legal, super acessível. Super. E aí vocês fechar. também, com certeza. 7.500 o mensal. 7.500 o mensal agora. Aí eu vou ter que falar com você mesmo, que é o meu planejamento financeiro, que não vai deixar eu investir isso. Eu falo assim, Lara, querida, não vai dar A dano. primeira coisa é o seguinte, se eu pego só o extrato dos 24 itens, 25 itens que foram comprados hoje, tu pagava 6 meses de planejamento, tá? Fica Olha lá, Depois, carinha. segundo ela, disse que eu que gasto. Eu nem tava nessa compra. Cara, se eu pego os 45 dias de iFood, mais os 25 itens comprados pelo Mercado Livre, provavelmente hoje eu teria um planejamento fechado de 2 anos. Eu usei o meu cartão hoje pra assinar o plano anual da Ironberg. Eu investi na minha saúde, viu? Não, ele fez besteira. O Neto é contra assinar o plano anual. Não, porque- não. Pô, Não é que é peraí, pô, contra, mensal não. era 700 e pouco, o anual foi pra... 300. Galera da Ironberg, não fique bravo comigo, não tem problema. Não, O problema é a fiz pessoa que besteira. passou o cartão. Por quê? É o que eu falo, nós estamos em... A gente tá gravando agora... Posso bloquear o cartão? Rapidinho, né? E se eu não pagar mais? Nós estamos aqui em outubro agora. Aí daqui a 5 anos a Ironberg tentando acordo comigo por 800 É, reais. Assim. não, teu celular tocando vários DDD diferentes, né? Mas o rolê é que é o seguinte, quantas pessoas passaram o cartão em janeiro e nós estamos em outubro E não foram. e não foram? Eu fiz isso com a própria Ironberg ano Calma, passado. eles Olha dele aqui é a galera. recorrente. Gente, hoje a gente tá gravando Ó a galera aqui. episódio e vieram vários Não, convidados. tem uma galera que não Todos parou. Ô, levantaram Thiago, a não mão. levante a mão, Thiago. Você trabalha na J Company. Não levante a mão. Foi na academia acho que umas 10, 15 vezes. Oh, rapaz. Não, mas eu tenho o meu treinador do foco, que é o Matheus Louro. Então eu vou sim, eu vou honrar. E o bicho é uma máquina mesmo. Tem que honrar. Se você não honrar pelo Matheus, lembra do teu cartão. Honra pelo teu cartão de crédito. Honra pelo teu cartão de crédito. Eu não sei o valor da parcela porque eu não passei lá de um anual. Mas vamos colocar. 380. Quanto? 380. Caramba, quanto que eu falei do ticket do planejamento financeiro? 350. São escolhas, tá vendo aqui, ó? Mas tá tudo bem. Mas eu vou falar uma coisa que é verdade aqui. Tem um Vai lá. motivo daí pra Vem, Ironberg. vem. Negócio. A Ironberg A pode Ironberg trazer negócio pra promove gente. negócio, networking, acesso, pessoas. Então, no jogo que nós estamos, foi necessário. Se fosse pelo treino, eu iria na Smart Fit perto da minha casa de R$150. Mas assim, cara, o acesso Pelo que amor de nós Deus. precisamos ter. Mas assim, eu sou empresário, pra mim faz diferença. Dependendo, eu acho que é um cara que, pô, vai se apertar pra ir na Ironberg só porque ele quer treinar na Ironberg, Não por vale a conta pena. de aparelho, puta, não vai. Vai na praça. Dependendo se tu for um frango, nem vai mesmo. Vai na passar pracinha, vergonha. aquele de bloco, né? Que tem ali no Vai São daquele Vicente. aqui, ó. Na pracinha aqui, com a tiazinha. Mas isso que você tá falando é legal, porque entra muito naquela questão que a Lara tava comentando. Pô, então tô pagando porque, além de querer treinar lá, eu também quero ter os acessos de lá, porque realmente é outro rolê Isso é uma daqui. decisão familiar. É, né? e isso é a top. gente Sim. conversou e pensamos E é muito de bom. forma intencional que seria importante pra gente. Agora, tu quer ver tu Exatamente. pagar? Se você treinar, o Matheus vai ficar feliz com isso que eu vou falar. 24 dias, tu for 24 dias e tu conseguir um negócio no mês, você pagou o ano inteiro. Não, mas olha que Isso é interessante. Eu consegui um negócio Faz hoje. sentido. Mas não foi pra mim, foi pro Brunão, nosso amigo. Agora tá legal, mas... Já top. dei ROI pra ele. Perfeito. Aí eu falo, Brunão, me treina de graça. Economizo R$2.000 por mês. Já era. Pá, cara, eu sou muito bom. Agora sim. NP, Temo- Me contrata. se tiver vaga pra Já você. tá doido? Mas Visionário. você tá vendo só? É exatamente esse rolê. É porque tem gente que usa isso como um argumento e um gatilho pra poder gastar. Sim, sim. Então, beleza. Essa é uma mentalidade. Tu já não, tu já foi contra o racional. Calma aí. Cara, eu vou lá, eu vou pagar, mas eu vou gerar uma receita. Poxa, você conseguiu, então, ter um personal das estrelas, vulgo Brunão, a lenda, Não, não. e cooperou com ele pra gerar mais negócios. E óbvio que durante esse princípio vocês vão gerar outros negócios. E outra coisa, eu saí no Stories do Matheus Louro. Quanto custa não, um aí Stories do acabou. Matheus Aí Louro? Não, aí acabou, aí é loucura.
Ele me marcou e postou. Então, assim, já pagou a minha mensalidade. Pra Gente, mim- o Mercado Livre acabou de me mandar um post Sangue de de Jesus Mercado tem Livre poder, para a Lara com um Não é coração possível. amarelo. Coração amarelo. E eu tô falando que eu vou levar Mas um cara no graças Mercado a Livre Deus pra eu mim. estou gravando podcast com o meu planejador. Não, sabe o que vai acontecer comigo, né? O cara do iFood, financeiro. do Mercado Livre, vai tudo me denunciar nas redes É. sociais. Cai. Não, mas é o que eu falo muito. Nenhuma das plataformas são as culpadas. Sim. É quem utiliza delas. De Ô, maneira- Neto, uma coisa bem legal, assim, pra quem não conhece o Neto, ele, roda bastante, quase Ah, semanalmente isso é aí, legal. muitas empresas pra levar a educação financeira pra dentro da empresa. Isso é muito legal, porque, né, a gente não aprendeu isso na escola, não aprendeu isso em casa. Mas olha que interessante, né? Muitas empresas que, tipo, estão dando essa oportunidade de te levar para educar os colaboradores, né? Porque o problema das empresas, muitas vezes, é também o colaborador que gere mal o seu dinheiro. Que aí fica, pô, gerei mal dinheiro, me endividei, começa a mexer no meu emocional, ansiedade, começa a ficar mal, Diminui minha produtividade. produtividade. Cara, é uma loucura, né? E hoje, como é que funciona isso, assim? Cara, se o cara estiver te ouvindo, ter o mínimo de colaborador, como que funciona pra te levar pra uma empresa pra você palestrar? Cara, com princípio cristão, eu trago muito uma verdade que Jesus falou assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então eu não tenho que escolher a quantidade de gente que eu vou falar. Se for necessário levar educação financeira pra 2, 3, nós vamos estar lá. Se não for eu, vai ser alguém do meu time. A gente essa informação vai chegar Legal. até quem for necessário. Mas como que funciona hoje? Então hoje você pode entrar em contato com a NP Company. Se você quiser uma palestra de educação financeira para os seus colaboradores, para ativar esse nível de consciência e essa importância do seu negócio, a gente vai até lá. E, Neto, como que funciona? Cara, de verdade, é só você chamar a gente e a informação vai estar lá. É assim, é assim. Cara, É eu fácil, acabei de né? pensar uma coisa ter um aqui. bom acesso, né? Porque realmente isso. é algo que a gente, vai ser a gente muito precisa, as empresas precisam, porque senão são empresas que estão sempre só pagando salário. E aí tem um funcionário que está triste, que está preocupado, que está com a cabeça em outro lugar, que não é ali, e que às vezes só trabalha ali para conseguir sair da É isso aí. dívida e não tem a menor noção do que pode acontecer, e aí acaba prejudicando o trabalho dentro da própria empresa. Então esse é um trabalho muito legal de educação É, isso financeira aí. dentro É porque das assim, empresas. como fala de dinheiro, a gente fica imperceptível, a gente fica com medo de tocar nesse assunto com o colaborador. Mas não, isso faz parte da saúde mental, sim. Isso faz parte da saúde do colaborador, sim. A saúde financeira é um princípio que tem que existir dentro das empresas. É que, óbvio, tem muitas empresas que ainda estão abrindo os olhos para isso. A gente se preocupa com o bem-estar físico, aí você vai ter ali, de repente, um Gympass, você vai ter um outro rolê ali no VR, no VA, e aí Sim. tudo isso é lindo. Mas se eu não ensinar o cara a cuidar de tudo isso, de que vale? Você tem algum empresário ou cliente que ele investe em você, talvez, ensinar ou educar os colaboradores dele? Hoje, na verdade, a gente faz isso com empresas contratam a gente pra gente falar pros colaboradores deles, mas aí não é a palestra, tá? Aí já é a parte da mentoria mesmo. Tá. Eles Se você pagam dá como se fosse uma mensalidade pra A que empresa paga empresa pra você atuar com os colaboradores. Exatamente. Porque isso é muito bom, cara. Porque, assim, eu acredito que uma das maiores fontes de briga, de ansiedade, de depressão é falta de dinheiro. Com certeza. Ponto. É, E a falta de dinheiro é falta de conhecimento ou falta de, sei lá, cara, de direcionamento, muitas vezes, né? E de verdade, às vezes, só precisa enxergar. Então, você empresário que tá assistindo agora e fala assim, cara, eu quero educação financeira na minha empresa. Vamos primeiro fazer a palestra lá. Fala assim, Neto, quero que você venha fazer uma palestra aqui. Leva de 45 minutos a 1 hora, se não for eu, vai ter alguém do nosso time muito capacitado pra fazer isso. Lá já vai ativar o nível de consciência dos colaboradores e falar assim, caramba, isso é legal, isso é legal. Se o colaborador quiser seguir, é uma opção dele. Se a empresa falar, não, eu entendo que isso daqui é importante pra dentro da... Porque assim, é o que eu falo pros empresários bastante. Quando ele leva esse tipo de conteúdo, é importante pra ele. Porque quando ele vai cuidar da saúde financeira do seu colaborador, ele tem mais rentabilidade, ele tem mais performance e ele tem pessoas gratas. Vai falar assim, caramba, que da hora isso que você tá fazendo, porque é diferente. Só que não é diferente porque nunca existiu, é porque as pessoas têm medo de falar nesse assunto. Sim. É doido, né? Não, Ó. é doido, mas é super necessário. E as pessoas realmente elas não têm este conhecimento. Eu acho que o que você leva é o E, conhecimento. gente, e é assim, falando de empresas, falando mais que de falar de empresas, são as vidas que compõem uma empresa. No final de tudo é um olhar, é um coração que tá lá do outro lado e que precisa
de uma pessoa conversando com ela, né? O João sempre comenta, pessoas precisam de pessoas, é uma frase que ele tem como uma identidade, e trazendo isso, eu falo muito isso em questão. Gosto muito do autor dessa frase. Tu gosta? Pessoas precisam de pessoas. Tu sabe, né, quem é o Gosto autor, muito né, do senhor? autor. O mesmo do Sim. trabalho de volta. O homem é criativo, Gente boa. Moço Legal? frasista. Frasista, Frasista. Gente um boa. poeta, É um Gente boa. poeta. Santista lá, gente boa. caiçarinha. Embaixador de um evento aí que vai ter dia 13 e 14 de novembro, não sei se você sabe. E aí, irmão gente. de um dos caras mais incríveis que Não eu já é. conheci na minha vida. Menos. Cunhado da, né? Da melhor da de maior comunicação. comunicadora Maior. do Brasil. Mas, trazendo Ó. só esse ponto, só pra concluir, pra fechar esse ciclo da palestra, é um prazer que eu tenho em fazer isso. Foi um propósito com Deus feito lá atrás, e é como se fosse o meu cabelo de Sansão. A hora que a NP não estiver fazendo mais isso, não faz sentido nada do que a gente está vivendo financeiramente. A gente tem que levar a educação financeira assim. Perfeito. Faz muito sentido, Ó, Neto, muito bom. tem um ponto aqui, né? Então, ali um braço da NP. Planejamento financeiro. Talvez a maior parte ali vou organizar minhas finanças. Cara, não sei onde alocar meu dinheiro, tô endividado. Mas tem um braço ali também que eu tô muito bem, só que eu preciso, sei lá, alavancagem patrimonial. Eu quero alocar mais assertivo o meu dinheiro. Qual é o melhor tipo de investimento? Me fala dos outros produtos da NP. Legal, então hoje a companhia ela compõe a Planejamento NP, que cuida diretamente de CPF, tem a NP Empresa, que cuida de CNPJs, então Legal. faz o serviço de BPO financeiro. Você que tem dor de cabeça com seu colaborador ou não sabe o que está acontecendo no financeiro, não sabe separar o CNPJ do CPF, Esse sou eu também. gente, tá um kit Exatamente. completo Isso, Tá- aqui tá Ser hoje. seu difícil. cliente em todas Tá as bem esferas. Super pacote promocional agora, Aqui queda a de gente preço, hein? deu check em tudo o que você fala que é a sua persona ideal. Somos nós, É uma talvez falha, eu você que assumo esteja nos ouvindo. abertamente Mas é aqui. natural, tá? Assim, eu posso... É uma margem muito grande de CNPJs aberto com esse... Como tem uma confusão Eu bem comecei grande ali. exatamente assim. Então, natural. Então, nós temos hoje a NP Empresa, que cuida de CNPJ, então faz o diagnóstico financeiro, te ajuda a entender valuation, pontos de equilíbrio, precificação e também o serviço de BPO financeiro, que nada mais é que você entregar o ecossistema financeiro na mão de alguém que só vive disso e vai cuidar de entregar os números de maneira exata. Então, para você empresário que de repente não sabe como funciona o seu Prolabore, pode ter certeza que lá você vai ter isso de maneira muito clara e não porque você quer, mas porque a gente vai defender a saúde da tua empresa. Porque se nós somos contratados pela tua empresa, eu tô lá para defender a sua empresa. Falando de NP Empresa, depois nós também temos a Ofir. A Ofir, ela nasce com as soluções financeiras. Ofir, por conta do ouro de Ofir, de Salomão na Bíblia, que é um ouro muito raro. Então, ela nasceu com a ideia de poder trazer soluções financeiras à linha de crédito. A gente entendeu que quando a gente melhorava a saúde financeira das pessoas no CPF, as pessoas elas caminhavam a solucionar as linhas de crédito dela. Então ela ia lá e fazia qualquer empréstimo para poder ver receita e voltava à situação do início. Entendi. Eu falava, cara, não, isso não tá errado. Então o que a gente tem que ter como soluções financeiras? A gente tem que ter aqui dentro para que a pessoa, quando ela pensar isso, a gente possa oferecer o serviço mais adequado ao perfil dela e não do que ela acha que é. Porque nós estudamos isso. Então a gente traz esse tipo de solução. E aí, óbvio, a parte de consórcio, alavancagem patrimonial, a gente entende as necessidades. É literalmente um 360 financeiro. Você pega o cara, independente do momento que ele tiver, você consegue ajudá-lo, Com né? certeza. Tanto a sair da dívida quanto investir melhor ou alinhar aí o financeiro do negócio dele e desmembrar ali, né? Exato. CPF de CNPJ. Por isso que eu falo, vai pra avaliação, que no ringue a gente se vira. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a hora que você falar que tem uma avaliação gratuita lá no evento, a hora que você falar que o empresário pode te levar... não sei o que vai acontecer. Bom, Essa é uma loucura. eu vou falar pra você. Eu Uma loucura. tem É um amigo muita meu oportunidade. que eu coloquei um carro no negócio. Pra, né, Vamos falar isso aqui? Quer? Pode falar, pô. Tá em Pessoal, casa. ele é um patrocinador do evento. E aí ele falou que se ele não pagar a última parcela, ele vai dar a chave do carro. Só que o carro que ele tinha antes era uma X1. Agora é um up. Aí ele trocou. Aí ele tá com up agora. Aí eu falei, essa chave não tem o mesmo valor agora aqui. Mas a brincadeira dele fez essa aposta comigo. Ele falou, se eu não te pagar e não der ROI, eu vou dar a chave do carro. Eu nunca torci tanto pra não dar ROI. Mentira. Cara, Que horror. Vai dar muito pensou, ROI. né? Horror, Não, né? bocudo, Não. né, Meu cara? Deus. Não tem céu. como, porque eu vou te falar, o teu tamanho de mercado, todo mundo precisa. Então, quando eu pergunto isso pra você, eu entendo que tem um cara endividado lá, ele fala, cara, eu acho que esse cara pode me ajudar. Tem um cara que não tá endividado, mas
tá com falta de clareza e do melhor direcionamento. Você pode ajudar. Tem o cara que fala, cara, eu tô bem aqui financeiramente, mas eu quero ajudar os meus colaboradores. O Neto pode ajudar. Então, acho que você vai sair dali com muita oportunidade legal, E uma né? pessoa também que queira ter mais segurança financeira, porque é isso que eu vejo, assim, o mercado financeiro, ele é obscuro para muita gente, né? Assim, é um mercado difícil de entender. Onde vai, onde volta, aí tem reforma tributária, aí tem tributação diferente, aí tem a Selic, aí tem, sei lá, você vai investir em um lugar, não sei o que, com a renda fixa, aí com a variável, e se você é mais, sei lá, se você é mais aventureiro, ou se você é uma pessoa mais tranquila, são muitas coisas. E a pessoa, hoje a gente não tem tempo de estudar tudo sobre tudo. Exato. Então, eu acredito que ter o planejamento financeiro e saber onde vai investir, porque o planejamento financeiro, o que o Marcelo falou, não é só para o cara que está endividado. Não, Também é para a exatamente. pessoa que tem o dinheiro, mas que não tem segurança de onde colocar esse dinheiro. E que às vezes está com o dinheiro parado, correndo o risco de gastar com besteira, que é o que a gente faz, é o que você falou. Você vê ali o dinheiro na conta, você fala assim, eu quero gastar. Ele tá disponível para mim. E eu não tô pensando no futuro, eu não estou pensando em investir. E aí, quando a gente tem um educador financeiro, quando a gente tem uma empresa como a NP atrás, a gente fica mais seguro até de gastar o dinheiro. Com certeza. Porque você vai falar assim, não, você pode alocar o seu dinheiro aqui, pode comprar a casa aqui, ou então não compra essa casa, continua morando de aluguel por X tempo, por que com o dinheiro a gente vai guardar isso daqui? E aí você vai montar uma estratégia para eu ficar mais segura. Então, eu acredito que a função que você tem junto com a tua empresa, a NP, não é só educar ou só falar o que vai fazer, mas eu acho que é dar segurança para as pessoas. E assim, mais que isso, eu trago um adendo que é a informação. Porque eu sempre falo pro cliente, né? Não é sobre que eu estou falando porque algum consultor ou algum certificado tá falando para você, né? Existem vários profissionais da área que estão muito aptos a fazer isso de maneira inteligente, mas ninguém quer te explicar o que é de uma maneira leve. Esse, eu acredito que é o nosso grande diferencial. É falar de um assunto que é tão técnico, de uma maneira, cara, de trocar ideia sobre isso. Você vai sair de uma reunião onde vai estar um especialista com você ali, um estrategista financeiro, e você vai estar sabendo falar sobre os títulos de renda fixa. Por quê? Não porque a gente é muito técnico, muito pelo contrário, mas porque de uma maneira leve, divertida e direcional, isso vai ser importante, porque eu sempre comento, no final de tudo, se algo acontecer com você, você vai procurar um culpado. Mas isso só não acontece quando você tem conhecimento. Então, o conhecimento, ele traz essa função de você falar, eu entendo sobre o que está acontecendo. Então, independente do banco que você tá, com o assessor que você estiver, você vai falar, cara, eu tive uma aula disso. Quando o teu assessor fala assim, olha, eu tô investindo aqui no CDBX, título pré-fixado tal. Você vai falar assim, cara, eu sei o que é isso. Porque eu escutei através de uma reunião, ou através de um planejamento, ou através de uma palestra de educação financeira. Então, muito mais do que simplesmente dar a direção de maneira correta, para que você se sinta seguro, você vai se sentir seguro de fato, quando você tem o fundamento dentro de você. E aí é o que a gente faz, de uma maneira muito da hora. Falando com vocês mesmo, com a pessoa ali, cara, é o seguinte, deixa eu te explicar. Ó. Sabe o que é isso? Não, por que você tá querendo fazer isso, então? Deixa eu te explicar. Aí a gente prepara uma aula baseada na necessidade daquela pessoa. Então é muito mais do que uma organização. É te acrescentar conteúdo. Por isso que na promessa dos 6 meses é sobre o seu dinheiro sobrar ou se você não aprender nada com isso. Porque você vai sair de lá sabendo muita coisa. Perfeito. Isso é muito bom. E, Neto, assim, a gente falou agora de muita parte técnica, profissional. Você falou também bastante da sua carreira, o propósito, o que aconteceu. E hoje você tem uma posição confortável, né? Hoje você tem sucesso, sua empresa está em plena ascensão, você ajuda muita gente, isso é muito lindo. Você também cuida de uma parte da parte da espiritualidade, né? Como cristão, hoje você está à frente de um projeto muito legal na Lagoinha, em Santos, lá do Rocket, e você cuida dos jovens. Para você chegar onde você chegou hoje, que é uma posição de sucesso, você é jovem também, mas tem família, tudo certo. Você fez muita coisa, como você contou aqui, mas teve algum comportamento, alguma coisa específica que você fez mais e que as pessoas podem copiar, trazer para elas terem o sucesso que elas acreditam e elas veem em você. O que seria essa coisa? Essa coisa seria, sem dúvida alguma, Jesus. Porque quando a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. E quando eu entendi que eu tinha que colocar a minha dependência 100% nele, ele me deu sabedoria o suficiente para fazer tudo que eu tenho feito até aqui. E que se eu não tivesse ele, tem uma palavra muito forte que eu carrego comigo, que é suportar. E ele suportou na cruz todas as minhas dores. E por que eu não vou suportar essa terra que ele me deu por herança?
Então é muito contraditório eu acreditar em alguém que eu nem sei qual é o quanto ele suportou por mim. Não, eu sei que qualquer coisa que acontecer comigo é ele quem me dá a condição. Então, Perfeito. se eu pudesse trazer uma dica, é você ter fé em Cristo. Se você tiver isso, pode ter certeza que você vai suportar qualquer coisa, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento, você vai ter direcionamento nos seus momentos de dúvidas ou de escolhas. Você vai ter alguém que vai te direcionar. Ah, Neto, durante esse percurso, então você não errou. Muito pelo contrário, eu errei centenas de vezes. Quem não errou foi ele. É que eu só esqueci de perguntar na hora certa. Ou talvez ele até me respondeu, mas eu decidi fazer do meu jeito. E aí, quando você começa a entender isso, você dá uma fluidez maior pra sua vida, obviamente, e as coisas acontecem ao ponto de ser bonito poder estar aqui sentado com vocês falando sobre isso. Que legal, incrível. Parabéns. Parabéns Doida, por né? essa fala, por essa jornada e por assumir também. Assumir o papel que hoje, né, a espiritualidade tem na sua vida e por dizer assim, eu errei, porque talvez eu também não fui humilde para ouvir, para perguntar, para entender o sinal. Porque Olha que legal isso. uma vez eu ouvi de um mentorado meu assim, Deus fala com todo mundo, Jesus fala com todo mundo. É a gente que não está preparado para ouvir. Ai, que Aí eu da hora. falei, caramba, é verdade. Aí ele falou assim, é que você ignora os sinais, Lara. Aí eu fiquei olhando pra cara dele. O Abner me falou isso. Aí eu falei, é verdade. A gente ignora o sinal, porque às vezes a gente também não tá nem preparado para ouvir ou ver, ou, né, aí aqui trazendo pra consciência, às vezes não tá preparado para esse sinal. Mas ele fala com todo mundo, e isso é muito incrível que você trouxe. Não. Obrigada por isso. Tá doido, é uma honra, assim, Jesus fala assim, no primeiro sermão dele, trocando uma ideia com os discípulos, ele fala assim, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Para herdar algo, alguma coisa você tem que tirar. Para herdar algo, alguma coisa tem que ser desfeita. No seu dia a dia, para herdar a terra que você está indo buscar, aquilo que você com seu coração humilde tem indo buscar, o que você está tirando, o que você está renunciando, o que você está matando. E aí, quando você entende isso, você começa a falar assim, cara, eu preciso tirar isso de mim. Isso aqui, eu tô vendo que eu vou ter essa herança, mas cada vez que eu deixo isso me afastar, eu não vou receber essa terra. Né? Para complementar esse assunto, esses tempos atrás eu estava lendo um texto do nascimento de Jesus. Né? Lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2, mais fala sobre isso. Que José fala assim, cara, que rolê é esse? Talvez eu nem vou casar com ela. E Maria já estava esperando, né? E aí um anjo aparece pra José e fala assim, ó, José, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Ela tá esperando um filho e é vindo do Espírito Santo, mas ele vem com uma missão, o perdão. Aí quando eu entendi isso, eu pensei, cara, nas minhas orações, o quanto tempo de 1 a 10 eu passo mais pedindo ou pedindo perdão? Qual é o meu coração? Porque se eu passo mais tempo pedindo, eu tirei o real propósito de Cristo, que é o perdão. E aí a sequência desse texto, no capítulo 2, os magos olham uma estrela no ocidente, uma estrela no céu, e eles saem do ocidente até Jerusalém, e nesse caminho, eles olham, o neném já nasceu. Jesus já estava lá. Eles estavam numa manjedoura, beleza. O que eu aprendi com isso nesse texto? Que quando essa estrela estava no céu, 3 reis magos olharam isso e falaram assim, vamos naquela direção. Ou seja, o sinal, quando ele já é dado, é porque o milagre já existe. O problema de não ter acesso ao milagre é a quantidade de vezes que a gente troca de caminho. Então eu faço isso há 10 anos, eu não troquei de caminho. Então, às vezes, seu milagre já tá lá 4 anos, 5 anos, ele já tá te chamando. Ele já não aguenta mais te esperar. Mas quantas vezes você arrumou centenas de alternativas pra trocar o caminho? Perfeito. Nossa, isso faz Era para ser planejamento financeiro, de repente, uma mensagem forte aqui. Excelente. E foi só um spoiler, uma pequena conversa de tudo que você vai ver no Santos Digital Week, que o Neto e junto com toda a empresa dele, NP, vem com a gente, acreditou nesse projeto, acreditou nesse propósito, nessa ideia que a gente teve de trazer o maior evento de negócios, tecnologia e inovação, e que você vai ver que vai muito além de negócios. Vai ser algo para você transformar a sua vida, para você transformar a sua família. O Neto vem com todo esse propósito junto com a gente. Eu quero te agradecer por estar com a gente no projeto e ter vindo aqui hoje dar essa entrevista pra gente. Obrigada. Muito obrigado, obrigado Lara, obrigado Marcel, uma honra confiar em vocês. Eu fico feliz demais de falar de Jesus assim. Eu gosto disso porque se não é ele, nada disso estaria acontecendo. Então você que quer ver isso tudo de perto,
eu te convido. Dia 13 e 14 de novembro, esse time aqui, todo o nosso time lá, vai estar muito envolvido para falar de planejamento financeiro, de organização e o principal, para fazer com que você tenha um propósito claro sobre a sua vida. É isso que a gente vai fazer lá. É isso, a gente Muito vai bom. transformar vidas, porque esse é o nosso Imperdível, propósito pessoal. também. Tá imperdível. Imperdível, e eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente em mais um episódio do SDCast. A gente se vê na próxima. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo. Valeu. Tchau.